Lucas, capítulo 37, versículos de 36 em diante, vai nos dizer assim: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E, entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E, estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça. E beijava-lhe os pés e ungia-lhes com o unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Até aí, meus irmãos, vamos orar nesse momento. Pai bendito e santo, nós o teu nome, Senhor, mais uma vez, ó Deus, permite, ó Pai, a oportunidade, ó Deus, de refletir acerca das grandiosidades, ó Deus, e das lições preciosas, Senhor, contidas na tua palavra. Ó Deus santo e poderoso, fala, Senhor, aos nossos corações, através, ó Deus, do texto da noite, e ensina-nos, ó Deus, a aplicar cada um ensinamento, a fim, Senhor, de que estes ensinamentos possam produzir frutos e os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem a Ti. E, ó Deus, nós te pedimos, ó Pai, a consolação para os enfermos, ó Pai, nesse momento, e também, Senhor, para os enlutados. Visita, Senhor, a cada um nesse momento, Senhor, que chora, Deus, a partida dos seus entes. Deus, nós te pedimos, Senhor, a tua contemplação, porque certamente ela é diferente da nossa. A tua compaixão, ó Deus, e, ó Pai, o teu beneplácito, ó Deus, todos os que estão enlutados, os que estão enfermos, aqueles que estão abatidos, aqueles que estão esperançados. Pai, ó Deus, ao coração aquilo, Senhor, que eles precisam ouvir. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, é uma satisfação relembrando aquilo que o Senhor Jesus fez por nós. É mandamento do Senhor. Jesus estava fazendo todas essas coisas a fim de falar-nos a respeito da obra de Deus. E ontem, quando nós estávamos refletindo sobre o caminho de Jesus, de Betânia até Jerusalém, na sua semana, antes de cumprir o sacrifício vicário, a fim de remir todos aqueles que através do sacrifício e derramar do seu sangue fossem reconciliados com Deus. Nós falávamos coisas dizendo que Jesus estava indo até Jerusalém a fim de purificar o templo a qual estava sendo profanado por conta de objetivos e atividades escuras que para aquilo que deve ser a verdadeira religião, sobre os cambistas, sobre pessoas que estavam vendendo o direito do órfão e da viúva, oprimindo assim a sua e suprimindo a verdadeira adoração. A respeito dessas coisas, a fim de lembrar-vos que o verdadeiro a qual o Senhor deseja purificar e a tua vida, a qual a Bíblia vai dizer que somos templo da habitação do Espírito Santo.
e que nós não pertencemos a nós mesmos, pois fomos lavados e comprados pelo precioso sangue de Jesus. Hoje eu gostaria de continuar a falar a respeito dessas coisas e, na verdade, aprofundar um pouco acerca do perdão ao qual Jesus oferece a todos aqueles que, humilhados, achegam-se aos pés do Salvador para terem as suas vidas purificadas através do Evangelho. O texto que nós acabamos de ler, querido, esse ensinamento fica-nos muito claro, porque nós ato de Lucas, no capítulo, texto que nós acabamos, onde Jesus é convidado na cidade de Betânia a ir até a casa de um fariseu chamado Simão. Outros textos do Evangelho dar conta de que Simão era um homem que pertencia à elite religiosa. Os fariseus compunham o político dentro da religião judaica, e esse homem foi acometido de lepra. E como todos nós sabemos, um leproso ele era excluído do arraial santo, porque ele era na vida de Simão graciosamente a cura, a libertação dessa enfermidade, trazendo à sua vida integração, vida e fazendo com que tenha a sua dignidade restituída. E querido, isso é maravilhoso aos nossos olhos, a despeito de que nós falamos em termos sociais, mas tudo isso no âmbito espiritual fala de um livramento de uma opressão a qual aflige você e aflige a mim, de doenças que nós potencialmente teremos. Nós somos lembrados de uma doença muito mais séria, que compromete não apenas o nosso corpo físico, mas também o nosso espiritual. Afinal, a Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 3 e versículo 23, todos pecaram e destituídos estão. É importante nós entendermos que a doença do pecado, o vírus do pecado, é mais vivo do que enfrentando por aí. Estamos refletindo sobre essas coisas e percebendo, irmãos, um verdadeiro temor alastrado na população. E é bom que as pessoas temam, afinal de contas, o medo ele traz consigo algumas precauções, mas as pessoas temessem não apenas o vírus, sim, como já dissemos, dano ao seu corpo, mas aquele primeiro ao corpo e à alma, lançando-os no inferno. Parece, querido, que Jesus, a jantar em sua casa, esquece daquilo que Deus graciosamente opera na sua vida. Simão pertencia à elite religiosa. Simão era pecador, como todos nós o somos. Então Jesus está nos dizendo, querido, que não são os nossos méritos que nós devemos observar quanto à salvação. Existem pessoas que não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa me ungiu os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amor. Mas aquele a quem
pouco ama. Querido, isso é estável. Sabe por quê? Porque cada um de nós foi alcançado pelo amor de Jesus em um diferente contexto. Cada um de nós tem uma história de vida e só você e eu e o Deus Altíssimo sabemos de onde o Senhor nos resgatou. É por isso que é muito comum nós, diante da adoração de algumas pessoas, nós muitas vezes percebemos pessoas se derramarem em lágrimas, se entregarem completamente. E ao invés, querido, de nós repreendermos a pessoa que está dedicando tudo que ela tem em adoração ao Senhor, nós deveríamos reconhecer o muito amor que aquela pessoa tem pelo Senhor. Querido, a adoração do nosso próximo não deve fazer com que nós nos sintamos de alguma maneira constrangidos. Pelo contrário, querido, nós não devemos fazer com que o nosso senso de justiça, afinal, Deus, ela não enxerga os nossos méritos para nos salvar. A justiça de Deus para salvar os pecadores da sua condição e com a sentença para o inferno não são o meu mérito e o teu na salvação. A Bíblia vai dizer que são observados os méritos de Cristo e é por isso que a graça de Deus é suficiente para promover, para prover aquilo que a mim é impossível. Afinal de contas, a Bíblia vai dizer que o que é impossível para o homem é possível para Deus. Mas nós devemos lembrar, irmãos, Jesus está nos através desse texto. Aqui o nosso senso de justiça. Mas, querido, nós estávamos dizendo que a proposta de escolher esse texto foi a objeção por parte do anfitrião e dos discípulos. O principal incomodado com a adoração daquela mulher foi Judas dentre os discípulos, e não porque ele estivesse interessado em fazer alguma caridade, O texto de João capítulo 12, versículos 5 e 6 vai nos dizer qual era a verdadeira motivação daquele apóstolo ao repreender a adoração daquela mulher. Diz o texto: porque não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, diz o texto, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tinha o que ali se lançava. E Jesus repreende dizendo: deixai-a para o dia da minha sepultura. Ela guardou essa adoração, porque os pobres, disse Jesus, sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre o tendes. Querido, nós somos lembrados que o nosso serviço a Deus não deve ter hipocrisia no nosso ato. Nós temos que oferecer o nosso melhor e, quanto a isso, nós somos exortados por Deus através da no capítulo 15, versículo 58, quando vai dizer: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Mas se você observou a ênfase que é dada na abundância no servir a Deus, é assim que nós devemos ser. Devemos ser crentes abundantes, transbordantes. Devemos adorar ao Senhor com a nossa própria vida, porque, querido, o vaso de alabastro, ele tinha que ser quebrado. Tinha que ser quebrado porque aquele era um invólucro, era um frasco que era fechado a fim de manter
a fragrância ativa dentro do seu receptáculo. Maria quebra o vaso como símbolo da nossa vida quebrada diante de Deus. Afinal de contas, querido, a Bíblia vai nos dizer, ali em 2 Coríntios, no capítulo 4, um texto que a mim fala profundamente ao meu coração, porque num dado momento da minha vida, querido, eu estava hospitalizado no Hospital do Exército, lá no Recife. E ali, logo no início da minha conversão, eu passei 33 dias internado, querido, por algo que eu não sabia o que estava acontecendo. E ali, depois de um período dentro do hospital, tentando entender o trabalhar de Deus na minha vida, afinal de contas eu era novo convertido e estava aprendendo das coisas de Deus. Eu recebi um texto de alguém que eu não sei, eu só sei que essa palavra veio como consolação para a minha vida, dizendo a Sagrada Escritura no capítulo 2 da segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4 e versículos de número 8 em diante, quando o apóstolo Paulo, ele vai dizer sobre todas as coisas. Ele vai dizer, versículo de número 7, perdoe. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus manifeste também em nossos corpos. Querido, a simbologia do ato de Maria é a mortificação do nosso corpo, a fim de que a excelência do poder de fato seja de Deus e nunca nossa. Todo homem que se achega aos pés do Senhor, ele necessita humilhar-se diante de Deus, ser quebrado, ser abatido, a fim de que ele possa ser consolado. Porque é assim que Deus trabalha em nós, querido. Trabalha em nós fazendo com que nós muitas vezes sejamos abatidos, mas a Bíblia vai dizer que, embora abatidos, nós nunca somos desamparados, nem destruídos. Sempre o Senhor trará consolo ao nosso coração, da mesma forma que Ele trouxe consolação àquela mulher que estava sendo oprimida por conta da sua... Talvez, querido, algumas pessoas tenham prazer de apontar para o teu erro do passado, porque nós somos expertos em fazer isso, em trazer à memória aquilo que Deus nem mais deseja nos lembrar, mas nós somos os nossos maiores algozes. Muitas das vezes, nós, ao invés de encontrarmos um olhar de acolhimento, um olhar de compaixão, nós encontramos alguém para a nossa ferida. E nós aí percebemos quão carentes da graça de Deus nós somos. Porque afinal de contas, embora lavados e remidos no sangue do Cordeiro, o Senhor ainda deseja nos ensinar valiosas lições. Porque, querido, eu lembro de uma canção já muito antiga que nos dizia: se o olhar de Deus fosse igual ao olhar do homem, ele mataria Davi por premeditar a morte de Urias só para ficar com a sua mulher. E, querido, a Bíblia diz que Davi é o homem segundo o coração de Deus. E certamente não por causa dos méritos que ele tinha diante de Deus. Davi era devasso, querido. Davi era pecador. Davi era tão miserável quanto você e eu. Mas a graça de Deus era sobre a vida daquele homem, porque certamente ele tinha um coração quebrantado e contrito. E a Bíblia vai dizer que um coração quebrantado e contrito o Senhor não rejeita. Salmo de número 51 vai nos falar a respeito dessas coisas. Porque, querido, Deus não está interessado em sacrifícios que nós façamos a Deus.
Muitas vezes os sacrifícios que nós dedicamos ao Senhor são pura hipocrisia. Muitos dos nossos atos no templo só são para a aparição nossa, para a nossa exibição. E Deus, Ele está muito mais interessado não no que o homem vê, porque o homem vê o exterior, mas Deus enxerga o coração, querido. E eu quero te questionar nesse momento: como é que está o teu coração diante de Deus? A Bíblia vai dizer, Provérbios capítulo 4 e versículo 23, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. E querido, o Salmo de número 51, como disse, vai nos lembrar acerca do que Deus verdadeiramente está interessado em nós. Deus não está interessado naquilo que nós podemos dar ao Senhor. Talvez nós estejamos pensando em comprar Deus com o nosso dízimo, com a nossa contribuição, com a nossa oferta. E muitas vezes isso não passa de hipocrisia, farisaísmo da nossa parte. E a Bíblia vai falar, Salmo de número 51, esse homem de Deus, quebrantado, esse homem de Deus, humilhado, arrependido, ele vai dizer no versículo de número 7, purifica-me com hisopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve, faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os meus ossos, porque tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não lances fora da tua presença e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Versículo de número 16, ele vai dizer, porque tu não te comprases em sacrifícios, senão eu te daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus, diz o versículo de número 17, são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeitará. Deus não rejeita, querido, um coração quebrantado e contrito. E Deus sabia, ali na pessoa de Jesus, que ali estava uma mulher humilhada, quebrantada. Ali estava uma mulher que estava adorando a Deus verdadeiramente, enquanto muitos só estavam na hipocrisia dos seus atos. Quantas das vezes, querido, nós não agimos assim, mesmo no templo, mesmo cumprindo as nossas atividades. Olha, Deus sabe exatamente quais são as motivações do nosso ato. Eu quero encerrar essa reflexão na noite de hoje, lembrando a você do texto que está lá em Hebreus, no capítulo 13 e versículo de número 15. Porque talvez de tudo isso que eu falei, através dessa reflexão no texto de hoje, você não guarde muita coisa. Guarde esse texto no teu coração, porque é um texto que vai falar muito acerca de como nós devemos proceder, querido. Porque de todas essas coisas que eu estou te falando, isso aqui acaba resumindo bem o que eu... Hebreus capítulo 13, versículo de número 15 vai dizer, portanto, ofereçamos sempre por ele, Jesus, a Deus, sacrifício de louvor. E isto é fruto dos lábios que confessam o seu nome. Querido, que os teus lábios sejam um verdadeiro sacrifício de louvor a Deus. E que a tua boca fale verdadeiramente aquilo que está o teu coração cheio. E que você possa, através da tua vida, da tua adoração, mostrar sinceridade não apenas aos homens, mas também diante de Deus. Renunciando todas essas coisas que são mera aparência, a fim de que você possa verdadeiramente ser um adorador por excelência. Vamos orar nesse momento? Senhor amado, muito obrigado, Deus. Nos livra, Senhor, da hipocrisia, Senhor. Nos livra, Senhor, da disfarçatez.
Nos livra, Senhor, muitas vezes, ó Pai, do nosso senso de justiça, Pai, por acharmos que nós somos melhores ou mais merecedores do que alguém, a fim de que nós possamos exercer, ó Pai, um juízo discriminatório, ó Deus, sobre os nossos irmãos. Somos lembrados, ó Deus, que fomos alvos da graça do Senhor na nossa vida e que os méritos observados ali não foram os nossos, mas sim o de Cristo. Então nos ajuda, Senhor, a termos uma percepção como Tu tens de nós. Afinal de contas, se o nosso olhar fosse igual ao Teu, nós olharíamos com misericórdia. Afinal de contas, Jesus fala misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Deus, que a nossa vida seja, ó Deus, assim, ó Pai, um reflexo da Tua misericórdia em outras vidas, e nós possamos, ó Deus, glorificar o Teu nome em tudo. Ó Deus, nós queremos Te pedir, Pai, que a graça do Senhor Jesus, o Teu imenso amor e a doce consolação, Pai, do Teu Espírito Santo, seja, Senhor, sobre cada lar, sobre cada família. Nós oramos assim, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe você. Deus abençoe a família em nome de Jesus.